O livro de Enoque é uma loucura. Fiquei conversando sobre ele comigo mesmo. São os gigantes. Não se trata apenas de gigantes, mas também de alienígenas. Trata-se dos observadores que desceram e se acasalaram com seres humanos. Alguns segredos jamais deveriam ser revelados. Os detalhes do livro de Enoque são um exemplo disso. Ele permanece um dos textos mais controversos já escritos. Se Enoque tivesse comparecido perante o trono do Deus Todo-Poderoso, Deus certamente jamais teria se levantado para cumprimentar os humanos. Seu conteúdo é tão perturbador que faz com que livros como A Metamorfose, de Franz Kafka, ou Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie, pareçam leves em comparação. Como resultado do que alegava revelar o livro foi proibido e acabou desaparecendo por mais de 2000 anos. Agora revelado o que exatamente foi encontrado em seu interior. Junte-se a nós neste vídeo enquanto desvendamos os detalhes assustadores contidos no livro de Enoque. Por que o livro de Enoque foi proibido? Até hoje, apenas a Igreja Ortodoxa Etíope e a Igreja Ortodoxa Eritreia reconhecem o livro de Enoque como escritura sagrada. E existem dois motivos principais pelos quais a maioria das outras tradições não o reconhece. O primeiro motivo é a autoria. Apesar do nome, o livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Os estudiosos acreditam que o livro foi composto ao longo de extensos períodos por vários autores, com algumas seções datando de 300 a.C. Isso significa que muito do que discutimos pode, na verdade, estar mais próximo de uma narrativa do que de um relato histórico testemunhal. Esse tipo de escrita é conhecido como pseudepígrafos, textos antigos que alegam falsamente terem sido escritos por uma figura famosa ou bíblica. Os escritos pseudepígrafos eram extremamente comuns no mundo antigo, especialmente entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, período em que se acredita que a maior parte do livro de Enoque tenha sido escrita. Em outras palavras, embora o texto afirme que Enoque é o autor, nenhum estudioso confiável acredita que o patriarca bíblico realmente o tenha escrito. Isso situa os escritos aproximadamente entre 3.000 e 4.000 anos depois da época em que Enoque teria vivido. Por causa disso, uma parte significativa da obra é comparável em estrutura, embora não em intenção a trabalhos como O Senhor dos Anéis. O segundo motivo para sua rejeição é a inconsistência. O livro de Enoque contém contradições e variações teológicas que nem sempre se alinham com as escrituras canônicas. Essas inconsistências suscitaram sérias dúvidas sobre sua confiabilidade e autenticidade entre os primeiros líderes da Igreja. Em conjunto, a autoria incerta e a inconsistência interna foram suficientes para que as autoridades da Igreja excluíssem o livro do cânone bíblico. Embora o livro de Enoque continue fascinante e influente e profundamente misterioso, essas questões explicam por que ele permaneceu fora da Bíblia durante a maior parte da história e por que o debate em torno dele persiste até hoje. Independentemente do que se diga sobre a Bíblia, ela é incrivelmente precisa e interconectada. De Gênesis a Apocalipse. Cada versículo frequentemente se conecta a outros, criando uma narrativa coerente e intrincada. O livro de Enoque, por outro lado, não atinge o mesmo nível de consistência. Por exemplo, na Bíblia, a principal fonte do mal é Satanás, também chamado de Diabo ou Lúcifer, sendo o único responsável pelo pecado e pela corrupção, embora outros demônios existam em segundo plano. O livro de Enoque, no entanto, aponta o dedo para um demônio chamado Azazel, como o culpado por todos os males do mundo. Isso contradiz diretamente o relato bíblico de Satanás como a raiz última do pecado. Outra diferença fundamental reside no que acontece aos anjos caídos. Enoque 13, 5-6 sugere que os anjos caídos podem se arrepender de seus pecados, enquanto a Bíblia afirma claramente que Satanás e seus anjos
enfrentarão tormento eterno no inferno. Essas inconsistências teológicas, somadas ao fato de o livro de Enoque ter sido escrito por múltiplos autores, dificultam aos estudiosos determinar a intenção original do texto. Dito isso, uma coisa é inegável. O livro de Enoque oferece uma janela incrível para a história e os sistemas de crenças da antiguidade. Ao lê-lo, em conjunto com outros manuscritos antigos e mitologias, começamos a notar semelhanças impressionantes. Isso nos leva a questionar se essas histórias eram puramente ficcionais ou se pessoas diferentes registraram os mesmos eventos a partir de perspectivas distintas. Uma coisa é certa, ficção ou não, o livro de Enoque é um texto profundamente importante. Qualquer pessoa curiosa sobre o universo, a história antiga ou as origens das crenças humanas pode obter informações valiosas a partir dele. Ele nos incentiva a refletir sobre o quão profundamente conectados estamos como espécie. Sejam as histórias literalmente verdadeiras ou simbólicas, o livro nos desafia a pensar, explorar e questionar. Como o livro de Enoque se tornou uma sensação e que coisas aterrorizantes são encontradas em seu interior. Continue assistindo para descobrir. No princípio de onde surgiu o mistério, Enoque permanece uma figura misteriosa conhecida, mas em grande parte desconhecida. O próprio livro de Enoque era amplamente conhecido no início do cristianismo. Líderes da Igreja do século II e III, como Justino Mártir Irineu Orígenes e Clemente de Alexandria, fizeram referência a ele. A Epístola de Barnabé, escrita no início do século II, baseou-se amplamente nela. Até mesmo o filósofo romano Tertuliano chegou a chamar o livro de Enoque de Sagrada Escritura. Durante os primeiros 300 anos depois de Cristo, muitas pessoas leram e respeitaram o livro. O livro foi extremamente popular, comparável à popularidade da série Harry Potter nos dias de hoje. No entanto, sua popularidade começou a diminuir quando as autoridades da Igreja o declararam controverso e indigno de confiança. O livro foi oficialmente proibido, uma proibição que ainda está em vigor. A proibição funcionou. Com o tempo, as pessoas pararam de lê-la, pararam de copiá-la e, eventualmente, pararam de falar sobre ela. Lentamente caiu no esquecimento e quase se perdeu por completo até ressurgir no século XV. O interesse pelo livro de Enoque ressurgiu por volta da época da Reforma Protestante em algum momento do final do século XV. Começaram a circular rumores de que o livro há muito perdido ainda poderia existir. À medida que a curiosidade crescia, também crescia a decepção. Algumas pessoas aproveitaram-se da sede de verdade do público e divulgaram textos falsificados, alegando serem o livro original de Enoque. Tudo mudou quando um explorador escocês chamado James Bruce fez uma descoberta notável na Etiópia. Ao explorar a região, ele encontrou um antigo manuscrito preservado na coleção sagrada da Igreja Ortodoxa Etíope. Apesar de o livro não fazer parte do cânone bíblico, a Igreja o protegeu cuidadosamente durante séculos. O manuscrito que Bruce descobriu estava escrito em Ge'ez, uma antiga língua semítica, ainda usada em textos religiosos etíopes atualmente. Estudiosos acreditam que foi escrito em algum momento entre os séculos 3 e 1 a.C. Seria esta a versão original. Quais fatos comprovam sua autenticidade? Continue assistindo para descobrir. O livro de Enoque. A versão encontrada por James Bruce está dividida em 5 seções, cada uma revelando uma parte diferente da história de Enoque. Estas incluem seus encontros com os vigilantes, suas jornadas pelo céu e suas poderosas visões do fim do mundo. Bruce retornou da Etiópia com 3 cópias do livro perdido de Enoque. A primeira tradução para o inglês foi publicada em 1821 por Richard Lawrence. Mais tarde, em 1912, o renomado estudioso R. H. Charles lançou uma versão mais completa e influente. Cerca de 28 anos depois,
Fragmentos adicionais foram descobertos em um sítio arqueológico conhecido como Caverna 4, revelando ainda mais material relacionado ao livro. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Enoque pode estar entre os relatos escritos mais antigos da história da humanidade. Acredita-se até que tenha influenciado o livro do Gênesis e possivelmente toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Essa é a antiguidade do texto. De fato, acredita-se que alguns apóstolos bíblicos citaram Enoque durante seus ensinamentos. A referência direta mais famosa aparece no livro de Judas. No livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 a 15. O autor cita Enoque diretamente. Judas chega a identificá-lo como o sétimo depois de Adão. A passagem diz: isso é importante porque mostra que Judas não só conhecia Enoque, como também respeitava suas palavras o suficiente para citá-las diretamente no Novo Testamento. Há outra comparação notável entre Gênesis 6:1 e Enoque 6:1. Em Gênesis, somos informados de que à medida que a humanidade se multiplicava na terra e filhas nasciam, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram esposas para si. O livro de Enoque expande esse momento com muito mais detalhes. Ele descreve como os anjos chamados filhos do céu viram as filhas da humanidade, as desejaram e disseram uns aos outros: venham, escolhamos esposas dentre os filhos dos homens e tenhamos filhos com elas. Qual é o significado dessa semelhança? Isso significa que o livro de Enoque nunca deveria ter sido proibido. Continue assistindo para descobrir os detalhes assustadores do livro de Enoque. Devido a passagens como essas, alguns acreditam que o livro de Enoque revela verdades ocultas, segredos que foram guardados e talvez ainda sejam guardados há séculos. Enquanto Gênesis resume, Enoque elabora. O livro descreve as jornadas de Enoque por lugares ocultos e proibidos, tanto na terra quanto no céu. Esses lugares incluem o Sheol, o reino judaico da vida após a morte, o abismo, as montanhas sagradas, os 10 céus, os portões do céu e até mesmo as moradas dos anjos. Tão profundo e detalhado é o livro de Enoque, que alguns chegam a afirmar que ele registra o primeiro encontro da humanidade com seres não humanos, uma afirmação que continua a alimentar debates, curiosidade e controvérsias até hoje. Isso pode parecer inacreditável, mas o segundo livro de Enoque descreve os encontros de Enoque com seres que claramente não eram humanos. Essas entidades são conhecidas como os vigilantes. De acordo com o texto, os vigilantes desceram do céu e interagiram diretamente com a humanidade. Enoque descreve o momento assim: enquanto eu estava sozinho em casa, 2 homens de enorme estatura apareceram diante de mim. Seus rostos brilhavam como o sol e suas vestes e vozes eram belíssimas. Descrições como essa fascinam pesquisadores há séculos. Escritores como Erich von Däniken, o autor suíço conhecido por suas teorias sobre a influência extraterrestre nas primeiras civilizações humanas, acreditam que os seres descritos por Enoque poderiam ter sido extraterrestres, o que hoje chamaríamos de alienígenas. Outro detalhe intrigante é a forma como Enoque descreve o meio de transporte dos observadores. Ele diz que eles viajavam em carruagens de fogo com rodas, girando tão rapidamente que pareciam estar em chamas. O som dessas carruagens é comparado ao trovão e elas se moviam a velocidades extraordinárias. Para muitas pessoas, essas descrições se assemelham muito aos relatos modernos de avistamentos de OVNIs. Ainda hoje, pessoas de todas as origens relatam ter visto objetos voadores em alta velocidade que emitem sons altos semelhantes a trovões, quase exatamente como Enoque descreveu há milhares de anos. O que torna isso especialmente interessante é que muitas dessas testemunhas modernas não são religiosas. E mesmo entre os cristãos, a maioria desconhece que o distanciamento da influência religiosa
faz com que alguns argumentem que os relatos são mais credíveis. Que outros fatos existem para provar que os escritos do livro de Enoque são de fato verdadeiros? Vejamos. Comprovando a veracidade do livro de Enoque. Os defensores da ideia do livro de Enoque apontam para os sumérios, uma das civilizações mais antigas conhecidas. Habitantes da antiga Mesopotâmia, os sumérios foram os primeiros a desenvolver uma linguagem escrita, e muitos acreditam que também estiveram entre os primeiros a estudar sistematicamente as estrelas. Seus registros descrevem seres celestes que se assemelham muito aos observadores sobre os quais Enoque Buak escreveu. Para alguns, isso sugere que o livro de Enoque pode não ser apenas um texto religioso, mas um dos primeiros registros da humanidade sobre o contato com inteligências não humanas. Na mitologia suméria, existem histórias de deuses também descritos como seres celestiais, que desceram à Terra e transmitiram aos humanos uma vasta gama de conhecimentos. Isso se assemelha bastante ao que é descrito no livro de Enoque. Alguns acreditam que isso explica como as civilizações antigas foram capazes de construir estruturas gigantescas em diferentes partes do mundo perfeitamente alinhadas com as estrelas. Segundo os sumérios, esses seres celestes eram chamados de Anunnaki. Tanto as descrições de Enoque quanto os textos sumérios retratam esses seres, sejam eles chamados de observadores ou Anunnaki, como entidades de outro mundo. Eles são descritos como figuras enormes e radiantes, frequentemente referidas como seres luminosos. De fato, uma crônica do Antigo Egito chega a afirmar que Enoque ajudou a construir as grandes pirâmides. Nessa perspectiva, o conhecimento avançado que a humanidade adquiriu, segundo o livro de Enoque, pode ter vindo do contato com uma civilização não humana altamente avançada. Assim como acreditavam os sumérios, esses seres teriam ensinado muitas coisas aos humanos. Armas, astrologia, encantamentos, a estrutura das constelações, o comportamento das nuvens, os sinais da Terra, o movimento do Sol e o curso da Lua. Em outras palavras, atribuía-se aos observadores o mérito de terem acelerado a civilização humana. Mas isso levanta uma questão importante. O que deu errado? Pense da seguinte maneira: dar tecnologia avançada à humanidade antes que ela esteja pronta é como dar uma Ferrari para uma criança. O resultado é quase garantido o desastre. Nessa analogia, a humanidade era a criança. As pessoas começaram a usar indevidamente o conhecimento que lhes foi dado, o que levou à corrupção, ao orgulho e à destruição. É aqui que entra a história dos Nefilins. Quem são os Nefilins? E como eles fizeram a história dar errado? Continue assistindo para descobrir. Enoque viu tudo. O maior caos da Terra. Embora alguns acreditem que Enoque encontrou seres extraterrestres, a maioria dos estudiosos bíblicos e aqueles que se baseiam na Bíblia tradicional interpretam os vigilantes de forma diferente. Eles acreditam que Enoque não estava descrevendo alienígenas, mas anjos. De acordo com essa visão, os vigilantes eram anjos com um único propósito: zelar pela humanidade. O fato de não se manterem dentro desse papel foi o que levou ao caos descrito nos textos antigos. Talvez seja por isso que eram chamados de vigilantes. Seu papel era simples: observar a humanidade sem interagir com ela de forma alguma. Mas foi aí que eles falharam e desobedeceram a Deus. Os observadores não interagiram apenas com os humanos. Eles deixaram o céu e desceram à terra, movidos pelo desejo. Sob a influência de seu líder, Semiasa, tomaram mulheres humanas como esposas e se deitaram com elas. Dessas uniões surgiram os Nefilins. Dizia-se que os Nefilins eram gigantes meio anjos, meio humanos, seres sobrenaturais de tamanho e força imensos. Eles causaram destruição generalizada. Inicialmente consumiam tudo o que os humanos produziam. Quando a comida acabou, eles atacaram os animais. Eventualmente atacaram os próprios humanos. Alguns acreditam que essa pode ser a origem de mitos como o dos ciclopes na mitologia grega. Na Teogonia, o poeta grego Hesíodo
descreve os ciclopes como filhos de Urano, o deus do céu, e Gaia, a deusa da terra. Essa história espelha de perto a união dos vigilantes seres celestiais e das mulheres terrenas. Os Nefilins perturbaram a ordem natural do mundo. A violência e o caos tornaram-se constantes. De acordo com essas narrativas antigas, só restava uma solução, um recomeço. Esse reinício foi o dilúvio. O dilúvio é descrito como um castigo divino para os Nefilins. Eles eram considerados uma abominação, e dizia-se que sua própria existência trazia níveis de pecado e corrupção nunca antes vistos no mundo. Exterminá-los era visto como a única maneira de restaurar o equilíbrio. Alguns chegam a apontar para supostas descobertas de esqueletos gigantes e crânios enormes encontrados em diferentes partes do mundo como prova de que uma raça de gigantes já habitou a Terra. Claro que a essa altura, muitas pessoas diriam que são apenas histórias. Você pode estar certo em ver isso como mitologia, mas e as profecias que se cumpriram? Quem foi Enoque de verdade? Por que ele sabia tanto mesmo tendo morrido antes do dilúvio? Continue assistindo para descobrir. Enoque, o homem que nunca morreu. Enoque é uma figura bíblica notável que viveu antes do dilúvio de Noé. Ele era filho de Jared e pai de Matusalém. Segundo o livro de Gênesis, Enoque viveu 365 anos. O texto diz que ele andou com Deus e depois disso não existiu mais, pois Deus o levou. Gênesis 5, 21 a 24. Muitas tradições judaicas e cristãs interpretam isso como significando que Enoque foi levado vivo para o céu sem experimentar a morte, embora algumas tradições ofereçam interpretações diferentes. Enoque tem um papel de destaque nas tradições judaicas e cristãs. Ele é frequentemente considerado o autor do livro de Enoque e chamado de escriba do julgamento. No Novo Testamento, ele é mencionado em Lucas, Hebreus e Judas, sendo que Judas chega a citar o livro de Enoque diretamente. Hoje, ele é venerado como santo na Igreja Católica, bem como nas tradições ortodoxas orientais e orientais. O nome Enoque possui diversas interpretações. Filo de Alexandria sugeriu que significava vossa graça, derivado do hebraico en galinha. Jerônimo derivou-o de um verbo que significa treinar, iniciar, dedicar ou inaugurar, conferindo-lhe o sentido de dedicado. Estudiosos modernos propõem significados como seguidor iniciado sábio ou inteligente. No livro de Gênesis, Enoque aparece como o sétimo dos 10 patriarcas pré-diluvianos. A genealogia em Gênesis. 5 lista esses patriarcas de Adão a Noé, mostrando a idade em que cada um gerou o seguinte, e quanto tempo cada um viveu. Diferentemente dos outros que viveram centenas de anos, Enoque é único. Ele não experimentou a morte. Isso é visto em Hebreus 11:5. Gênesis menciona 2 vezes que ele andou com Deus em Gênesis 5:22 e Gênesis 5:24. Uma distinção compartilhada apenas com Noé, entre os patriarcas pré-diluvianos. A vida de Enoque é registrada como 365 anos menos do que a dos outros que viveram mais de 700 anos. Sua história termina de forma enigmática. Ele não existiu, pois Deus o levou 57 anos após a morte de Adão e 69 anos antes do nascimento de Noé. Embora breve, o relato de Enoque inspirou séculos de discussão teológica, interpretação e mística. O livro de Enoque foi omitido tanto do Tanakh hebraico quanto da tradução grega da Bíblia hebraica, conhecida como Septuaginta. Ele nunca foi considerado parte do cânone oficial pelas comunidades judaicas ou cristãs primitivas. Apesar disso, muitos pais da igreja influentes falaram muito bem de Enoque. O que você acha dos escritos encontrados no livro de Enoque? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo.
Esperamos que agora você entenda por que o livro foi proibido e por que ele pode nunca ser considerado escritura sagrada. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela para acompanhar suas explorações favoritas. Até lá,